E aí galera, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto no canal Profissão Músico, mais uma vez com vocês. Gostou dessa abertura tocando e tal? Quer ouvir uma música específica? Manda aqui nos comentários que eu toque em alguns dos próximos vídeos. Ou também você pode mandar pelo Instagram, que é Arthur Lauto Violinista, tudo junto. Aproveita para me seguir lá que tem várias coisas bacanas que eu posto lá e não chegam aqui no canal. E não se esqueça que você pode ser membro aqui do Profissão Músico clicando em Seja Membro para você ter acesso exclusivo a vários conteúdos aí, inclusive aulas diretamente comigo, certo? Retomando a série aí, tudo sobre alguma coisa, já teve violino, violão, sax, piano, tímpanos e agora trompete. Então se você perdeu algum deles aí, tem uma playlist aqui, ó, que é só clicar depois que você vai assistir todos eles. O trompete, que também é chamado por algumas pessoas de pistão, é um dos instrumentos da família dos metais e é o mais agudo deles. Assim como, por exemplo, o violino é o mais agudo da família das cordas, né? E o trompete, ele tem um negócio que você coloca na boca, se chama bocal, que é isso daqui, né? E além do bocal, tem todos os tubos e tal, 3 pistos no meio e a campana, que é onde sai o som. Geralmente ele é encontrado nas tonalidades de dó e si bemol, mas também pode ter outras aí, dependendo de onde você vai tocar. O que significa, né, a tonalidade do instrumento? É a posição, por exemplo, quando você não aperta nenhum dos 3 pistos do trompete e sopra. Se for um trompete em dó, por exemplo, a nota que vai sair vai ser dó, entendeu? Isso é a tonalidade. Agora um pouquinho da história dele. Depois da voz, o trompete é um dos instrumentos mais antigos aí da humanidade. Obviamente que não era assim como a gente conhece hoje, mas é muito antigo. Ele foi muito utilizado, inclusive, desde a pré-história, onde aí os homens das cavernas usavam um tipo de um trompete, um negocinho, uma cornetona, para espantar animais. Então era meio que uma segurança para eles, fazer aquele barulhão e os animais saíam fora, né? Então era bom para eles. Também foi utilizado por pastores para ordenar, né, os rebanhos e tal. Foi utilizado em mitos, em coisas de religião. Foi utilizado também como megafone, no lugar de tocar, falava, né, no bocalzinho e amplificava o som. E depois também como coisas militares. Os primeiros foram feitos com tubos de cana, de bambu, de madeira, até mesmo de osso ou chifre ou conchas, né? Aquelas conchas grandes e aí soprava e bum, né? E depois, na época dos romanos, que eles realmente começaram a fazer com metal. E aí passaram a usar de forma militar, né? Então, os toques dos trompetes comunicavam as ordens para o exército. Então, sei lá, 2 toquezinhos era para ir para frente. Pam, param. Aí, esse aí é para marchar para frente. Aí, esse é... Essa é porque acabou a guerra, perdemos, né? Não, isso aí não tinha não. Os trompetes ainda não tinham os pistos, que são essas chaves aí no meio, né? Então eles só tocavam algumas notas, que é o que a gente chama hoje de harmônicos. Então, assim, um trompete podia tocar, sei lá, 5, 6 notas diferentes, porque tocava a nota principal, a nota da tonalidade, que a gente falou um pouquinho antes, e tocava os harmônicos dessa tonalidade. E aí, se você quisesse uma outra nota que estivesse fora dessas, você tinha que ter outro trompete de outro tamanho e ficar intercalando, assim. Então era muito comum que o trompetista tinha vários aí para tocar, né? Então tocava uma coisa aqui, mudava, tocava outro, pegava outro, opa, tocava aqui. Então cada nota praticamente, dependendo do que fosse, né, tinha que tocar em um trompete diferente. Aí quando a gente chega no período barroco, que realmente começam aí algumas ideias de como fazer o trompete tocar mais notas, né? Um único instrumento tocar mais notas. Até que em 1815 um alemão criou realmente um sistema de válvulas aí que faria o ar passar por canos diferentes, produzindo notas diferentes dentro do mesmo instrumento. E depois, em 1839, o francês Perinet criou um sistema chamado Gros Piston, por isso que a gente chama também de pistão, algumas pessoas chamam de pistão, né? Que foi realmente a origem desses pistos que a gente usa hoje. Falamos sobre a história do instrumento e um pouquinho aí sobre os pistos, depois eu vou falar mais disso, aprofundar um pouco mais. Mas agora a gente vai falar sobre o bocal, que é uma peça muito importante, bem curiosa, né, que vai ali ligada no corpo do instrumento, que é onde a gente sopra. E é uma das peças principais, porque é ela realmente que produz o som. Quando o trompetista coloca a boca no bocal, além dele estar inserindo ar, ele também insere vibrações. Então se a gente pudesse ver pelo lado de dentro, seria mais ou menos isso daqui, ó. Quando a gente olha assim, parece que ele só está soprando mesmo. Mas se a gente olhar em câmera lenta, é isso que acontece aqui, ó. Então você vê que fica abrindo e fechando muito rapidamente, como se fosse um monte de beijo. Só que nesse caso são 233 vezes por segundo. Então um trompetista é realmente um grande beijoqueiro. Fora do bocal seria como se a gente estivesse fazendo tipo... Isso.
E essa vibração junto com o ar passa por todo o instrumento, que pode inclusive passar por lugares diferentes de acordo com os pistos. Então é o funcionamento dos pistos que a gente vai ver agora. O trompete no total tem um pouco mais de 1 metro assim, de tubo. Se a gente desenrolasse tudo, né, e visse, teria um pouco mais de 1 metro. E tem esses 3 pistos. O que eles fazem é que cada um que você aperta faz o ar passar por tubos diferentes. Ou seja, se todos os pistos estão para cima, o ar passa direto e vai para a campana e não passa por nenhum tubo adicional. Se eu aperto um dos pistos, eu estou desviando esse ar com a vibração e tudo mais para passar em um outro tubo antes de ir para a campana. E é isso que muda as notas. Cada um dos pistos adiciona um tamanho de tubo diferente. Pode ver aí ó, que cada um dos tubinhos é diferente realmente, né? Então se eu aperto um deles, eu faço passar por um comprimento. Por outro, eu faço passar por outro comprimento. E por outro, ainda por um terceiro comprimento diferente. E quanto maior o comprimento, é uma regra básica aí da música, quanto maior é mais grave. Por isso que a gente vê, por exemplo, o violino, que é pequeno, é agudinho, e o violoncelo, que é grande, tem um som grave. Então quanto maior, mais grave. Isso significa que se eu apertar o pisto do meio, referente a esse caninho menor que tem ali no meio, ele vai diminuir o mínimo da nota, que é um semitom. Por isso que ele é o menorzinho. Se eu apertar já esse pisto aqui, o primeiro pisto, você vê que o caninho é um pouquinho maior, então ele vai diminuir 2 semitons. E se eu apertar o terceiro, vai diminuir 3 semitons. Ou seja, falando em notas, se eu tenho a nota Dó quando ele está solto, quando eu aperto esse pisto do meio, ele diminui um semitom e vai para a nota Si. Se eu apertar o primeiro pisto no lugar dele, vai diminuir 2 semitons, e aí vai ser a nota Si bemol então. E se eu apertar o terceiro sozinho, vai diminuir 3 semitons e vai para a nota Lá. E além de tocar os pistos individualmente, eu posso combinar eles também. Por exemplo, se eu tocar o primeiro, que vai diminuir um semitom, junto com o terceiro, que diminui 3 semitons, eu vou diminuir então 4 semitons no total. E aí a nota que era Lá, né, quando eu estava sozinho o terceiro, quando eu diminuir mais um semitom, vai para Lá bemol. Ou seja, é tudo questão de física e matemática. Aí você me pergunta, então o trompete tem poucas notas, porque afinal com 3 botãozinhos aí tem poucas combinações para serem feitas, né? Mas, na verdade, lembra que lá no começo eu falei que tinha os harmônicos, né? Que quando não tinha pisto nenhum, eles tinham algumas notas que eles conseguiam tocar, com o trompete tinha que trocar e tal. Isso continua valendo. Então, para cada posição, tipo por exemplo ali, sem apertar nenhum, não é um único som. Eles podem tocar até 7, 8 notas diferentes com a mesma posição. Então assim, por exemplo, a nota solta, né? Tipo, quando está lá. A primeira nota que ela toca é Dó. Se eu forçar um pouquinho mais, ela toca Mi. Se eu forçar um pouquinho mais, toca um Sol. Se eu forçar um pouco mais ainda, toca um Dó agudo. Se eu forçar mais, um Mi agudo, um Sol agudo, um Dó super agudo. Então tem uma sequência, sabe? É o Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Até chegar no super agudo, né? Então vai do grave até o agudo. E cada posição tem essas mesmas possibilidades. E aí juntando todas essas posições com os harmônicos, é possível tocar todas as notas existentes no trompete. Então você vai ter lá, por exemplo, se eu tenho a nota Dó, né? Eu faço Dó, Si, apertando primeiro, Si bemol, Lá, Lá bemol, e aí a próxima nota que é o Sol, tô descendo, né, a escala, vai ser solto de novo, e aí vai chegar no Sol. E aí segue a mesma sequência, Fá sustenido, Fá, Mi, e assim vai chegando até a gente ter toda a sequência possível cromática no trompete. Com o passar do tempo, o trompete passou a ser mais utilizado nas orquestras e tal, tipo no período romântico, né, com Berlioz, Rossini, depois veio Shostakovich, Stravinsky, então o trompete teve muito mais destaque do que tinha antes, e aí passou a chamar atenção até para outros tipos de estilos, como o jazz, né, que passou a usar o trompete muito em cena, assim, e isso foi chamando para outros estilos, assim, a atenção, e o trompete passou a ser utilizado. Hoje a gente ouve praticamente em todos os estilos musicais, pode ter um trompete. Bom, eu espero que tenha dado para passar aí uma ideia geral sobre o que é o trompete, a história e tal. Inclusive, eu já toquei trompete quando era menor, tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. Já tocava violino desde os 7 e decidi tocar numa banda marcial e tal. E peguei para aprender, aprendi e tal. Depois fui tocar trompa também na banda. E, enfim, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo para eu ter o feedback. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seja membro se você puder e quiser me ajudar nesse trabalho aqui incrível que eu estou desenvolvendo. E vocês são o motivo de realmente estar fazendo cada vídeo aqui a cada semana e tentando me esforçar ao máximo para trazer um conteúdo bem bacana. Então obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau!